Iremos então começar. Inicialmente a ferramenta pede-nos que indiquemos quais os serviços que este equipamento vai fazer. No nosso caso, então, iremos projetar um sistema para arrefecimento e aquecimento. No caso de ser somente para arrefecimento ou aquecimento, devemos apenas selecionar o pretendido. No caso de ser somente para a produção de água quente, devemos não selecionar nenhum. Após isso, a ferramenta pede-nos que indiquemos se é necessário calcular as necessidades térmicas da habitação ou se já as conhecemos. Em alguns casos, por exemplo, em que já existe um estudo térmico, por exemplo do piso radiante, apenas teremos que inserir a necessidade térmica. No caso de ser necessário calcular a necessidade, iremos ter que introduzir mais dados sobre a habitação. No nosso caso, vamos optar por fazer o cálculo completo das necessidades. Como ano a seguir, a ferramenta irá-nos pedir mais dados sobre a moradia, como o ano de construção da mesma, as suas características geométricas e, no caso, de acordo com a planta, iremos dizer que a casa é de após 2020, com 12 metros por 12 metros por 3. Após isso, irá-nos perguntar que tipo de janelas a ferramenta tem, de forma a ferramenta poder fazer o cálculo das perdas, e deveremos selecionar entre os modelos disponíveis o tipo de janelas que a casa possui. Após isso, a ferramenta irá solicitar informação sobre qual a temperatura de conforto do cliente final para aquecimento, isto é, qual a temperatura que deseja ter dentro da casa no inverno. Neste caso, iremos selecionar 21 graus. Também solicitará informação sobre qual o tipo de ventilação que a moradia possui. No nosso caso, dado não existir qualquer tipo de ventilação mecânica, iremos optar por ventilação natural. Mas no caso da casa ter algum sistema de ventilação mecânico, devemos selecionar o tipo. Sem recuperação de calor, no caso de ventilação mecânica não possui recuperação de calor, com recuperação de calor, ou ventilação mecânica com recuperação entálpica. No caso do sistema possui, por exemplo, o sistema Vaillant Recover VAR 60 ou 360E. Com estes dados, a ferramenta já consegue informar qual a potência necessária para o sistema de aquecimento. Depois, vamos então passar para os cálculos de arrefecimento, dado necessitarmos de arrefecimento. A exposição solar das janelas e a sua área vão ser consideradas. Dessa forma, devemos então inserir os dados de todas as janelas da casa. Devemos inserir uma linha por janela, incluindo as suas medidas, orientação solar e, no caso de estarem numa zona sombreada, deveremos clicar em sombreado. Após isso, e à semelhança do que fizemos no aquecimento, indicarmos a temperatura de conforto em arrefecimento, no nosso caso 23 graus, e o tipo de ventilação, no nosso caso, na mesma ventilação natural. Cálculo da necessidade de arrefecimento. Desta forma, a ferramenta já é capaz de calcular as necessidades térmicas em arrefecimento. Depois, vamos calcular a potência necessária para as necessidades de água quente sanitária. Assim, se tivermos necessidade que a bomba produza AQS, devemos selecionar o número de pessoas a viver na casa e o seu consumo médio de água quente, normalmente 36 a 40 litros por dia. Após isso, a ferramenta irá nos solicitar os tipos de sistema de dissipação de permuta que temos. Se o nosso sistema usa o mesmo tipo de dissipador para aquecimento e arrefecimento, por exemplo, piso radiante ou ventiloconvectores, devemos clicar em para arrefecimento e indicar o tipo de sistema, piso radiante, e selecionar as temperaturas, no nosso caso 3518 e 4518, por exemplo. Já no caso de usarmos dois tipos de dissipadores, por exemplo, radiadores para aquecimento e ventiloconvectores para arrefecimento, devemos clicar em adicionar circuito e só um deles clicar em para arrefecimento. Este será o nosso sistema de arrefecimento e para o qual deveremos selecionar o tipo de dissipador, ventiloconvectores e piso radiante, e as respectivas temperaturas de avanço. Para outro circuito, temos também de selecionar o tipo de dissipador e as respectivas temperaturas de avanço. As temperaturas de avanço, seja para aquecimento ou para arrefecimento, estão pré-determinadas e deverá selecionar entre as opções disponíveis. Por fim, pede-nos o tipo de energia renovável que utilizaremos. No nosso caso será o ar, aerotermia. Apesar disso, a ferramenta permite também cálculos para geotermia e hidrotermia. E por fim, a posição onde ficará instalada a bomba, a nossa máquina. No nosso caso será independente, mas dependendo do local de instalação pode-se optar entre independente, perto de uma parede ou perto de um canto, e por isso será importante definir previamente o local de instalação da bomba de calor. Após concluir a fase de introdução de dados da habitação, passamos ao seguinte passo, onde nos é apresentado o resultado do nosso cálculo e as opções sugeridas pelo software.